Pessoal, será que Prolabore é obrigatório? Meu nome é Eduardo Carvalho, vamos entender isso e alguns outros pontos. Seguinte, primeiro entender o que é Prolabore. Prolabore, o conceito Prolabore significa pelo trabalho. Prolabore significa pelo trabalho. Isso quer dizer que Prolabore nada mais é do que uma remuneração, um salário do sócio, uma remuneração pelo trabalho que ele realiza nessa empresa, certo? Você entendendo esse conceito, praticamente você entendeu o vídeo todo. Porque muita gente confunde Prolabore com distribuição de lucro. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Distribuição de lucro ou antecipação de lucro depende de um lucro efetivo do negócio. Já o Prolabore não. O Prolabore depende do trabalho que aquele sócio realiza na empresa. Veja, são coisas diferentes. Prolabore tem a sua origem o trabalho. Já a distribuição de lucro ou antecipação de lucro tem a sua origem o lucro. Entendido isso, a partir daqui a gente já pode verificar qual é o valor ideal de Prolabore. Sempre tem essa pergunta aqui no escritório, né? E a resposta é simples, coerente com a função, com a sua função como sócio, daquilo que você está exercendo na empresa. Então, basta você fazer o seguinte, olha, se eu fosse contratar uma pessoa para me substituir, fazer o que eu faço hoje na empresa, quanto que eu pagaria para essa pessoa? Esse é o valor de Prolabore ideal para você. Note, não existe uma norma legal que te defina, olha, o valor ideal é esse, desde que de repente você contribua com o mínimo do salário mínimo, que é o que todo mundo faz, o valor ideal está sempre com base naquela pergunta, quanto você pagaria para alguém te substituir? Então, por exemplo, suponha que você faz uma função administrativa aí dentro da sua empresa, quanto que você pagaria para alguém fazer isso que você faz hoje? Você vai chegar no valor, com certeza, esse é o valor ideal de Prolabore. Um segundo ponto que eu acho interessante comentar é a capacidade de pagamento da empresa. Então, às vezes tem gente que coloca o Prolabore como sendo um valor muito grande, um valor gigantesco, sendo que a empresa nem tem essa condição de pagar esse valor de Prolabore. Então tenha bom senso. De acordo com a capacidade de pagamento dessa empresa que você também define esse Prolabore. Então leve em consideração esses dois pontos. Coerente com o mercado de trabalho, com a função já existente naquele mercado de trabalho, e também a capacidade de pagamento dessa empresa. Uma vez definido o valor de Prolabore, o que eu vou ter de tributação sobre esse valor? Basicamente dois, o IR e o INSS. Primeiro o IR ele começa a incidir a partir de um determinado valor, a partir de R$ 1.903. A porcentagem é de 7,50% até 27,5%. Fica com esse conceito, porque no IR ele é um cálculo um pouco mais complexo, existe uma coluna de dedução, depende se você tem dependentes, isso também reduz um pouco mais, mas fica com isso. A partir de 1903, o percentual é de 7,50% a 27,50%. Porque o foco principal aqui é mais o INSS, né? Geralmente a pergunta é relacionada ao INSS. O INSS, assim, ele vai incidir sobre o valor do Prolabore e depende da forma de tributação da sua empresa. Então, se você tem a sua empresa, ela é do Simples Nacional, tributada pelos anexos 1, 2, 3 e 5, a tributação será de 11% sobre esse valor que você definiu de Prolabore. Ainda dentro do Simples Nacional, se você notar, eu pulei o anexo 4. Então, para essas empresas tributadas pelos anexo 4, além desses 11%, tem mais 20% patronal, dando um total de 31%. Note, dentro do Simples Nacional tem 5, então existem 5 tabelas diferentes. Quase todas elas, 11%, com exceção a tabela 4, que é de 31% total. Simples Nacional é isso, vamos para o presumido e real. Presumido e real, então, é simples, é igual o anexo 4. Ele tem um total de 31%, que na realidade são 11% lá descontado de Prolabore, mais 20% de INSS patronal. Então, presumido e real, eles são irmãos, eles seguem o mesmo plano. Só um detalhe, se você, por exemplo, está abrindo essa empresa aqui agora, e você já trabalha, vai começar a receber Prolabore por essa empresa, só que você já tem uma outra empresa e você é sócio lá, ou trabalha numa outra empresa como funcionário, CLT. E nessas duas empresas, ou como sócio ou como funcionário, você recebe acima do teto do INSS, hoje R$ 7.087, se você já recebe acima disso, por isso o nome teto, não há que se falar em tributação do INSS descontado de você nessa daqui, porque você já está pagando sobre o teto lá, não tem necessidade de pagar então o INSS por essa outra empresa. Esse é o único momento em que não se tributa o INSS.
Agora, uma vez que eu contribuo com o INSS, quais são os benefícios que eu tenho relacionado a isso? Eu contribuo com o INSS referente ao meu Prolabore, eu tenho que ter alguns benefícios, tem sim. Então você vai ter contagem na aposentadoria, auxílio-doença, acidente de trabalho e licença maternidade no caso das mulheres. Então, contribuindo com o INSS, sim, você tem esses 4 benefícios. Entendido isso, será que o Prolabore ele é obrigatório? A retirada de Prolabore é obrigatória? Eu vou ter que passar do ponto de vista da legislação em 4 pontos de vista diferentes. Vou até compartilhar minha tela aqui com vocês. Então aqui, agora sim, olha só. Então do ponto de vista da legislação previdenciária, a Previdência, ela não obriga, aliás, nenhuma das normas, ela obriga você a retirar Prolabore, mas a Previdência principalmente, ela diz assim, ó, se você trabalha na empresa e recebe por esse valor teoricamente seria seu Prolabore e com isso obrigando você a contribuir com o INSS. Então, se eu trabalho e recebo por isso, eu tenho que contribuir com o INSS. Já do ponto de vista da Receita Federal, ela diz assim, olha, você tem que separar o que é distribuição de lucro do que é o seu Prolabore. Separação entre distribuição de lucro e Prolabore. Para a Receita Federal, era uma orientação que você faça isso. Já do Código Civil, ela só diz assim, olha, não interessa se vai ou não receber Prolabore. Para mim, o que interessa é só que você identifique esse sócio, ou os sócios, que receberão Prolabore no contrato social. Lá no contrato social, para você entender, existem várias cláusulas, e uma delas é a cláusula do Prolabore. O Código Civil pede que, para esses sócios que vão receber Prolabore, que você identifique isso nessa cláusula do Prolabore, sabe? Podendo, inclusive, nem ninguém receber Prolabore. Então, para o Código Civil, ele é bem simples, tanto faz para ele. E alguns juristas, alguns advogados acreditam aqui, ó, que de acordo com o inciso 2 do artigo 5º da Constituição Federal, ninguém é obrigado a fazer algo ou deixar de fazer senão por lei. E se não há lei, não é obrigatório. Então o que eu te aconselho aqui? Ó, minha opinião sobre tudo isso. Principalmente embasado naqueles... É muito recorrente acontecer isso aqui. Alguns clientes vêm e falam, olha, eu não quero ter recebimento de Prolabore, por mais que eu trabalhe na empresa, eu não quero ter isso caracterizado como Prolabore, eu quero que jogue isso tudo como antecipação de lucro ou distribuição de lucro. É até uma jogada comum no mercado isso, né? Todo mundo jogar como distribuição de lucro, até porque distribuição de lucro não tem tributação e Prolabore tem. Mas toma cuidado, leve em consideração, vou te dar 5 pontos diferentes de pelo menos você colocar um mínimo de Prolabore, e eu acho até legal que você faça essa prática da distribuição de lucro, mas que coloque pelo menos um mínimo de Prolabore, de acordo com aquilo que eu já falei, ou pelo menos o salário mínimo. E a diferença, eu recebo mais do que isso, essa diferença sim você joga como distribuição de lucro. Principalmente nesses 5 pontos aqui que eu vou te falar, olha lá. Primeiro ponto é o sócio que trabalha na empresa, até por questão de justiça, né? Então suponha, tem um sócio que trabalha na empresa e o outro não. Até por questão de justiça, esse sócio que trabalha na empresa teria direito a receber o Prolabore e o outro não. Então, para esse que trabalha, declare o valor de Prolabore, de acordo, inclusive, àquela prática que eu te falei, verificar quanto você pagaria para alguém exercer isso que você exerce. Esse é o valor de Prolabore que você teria. O segundo ponto é o sócio administrador no contrato social. Dentro do contrato social existe uma cláusula lá que você denomina quem são os sócios que assinarão pela empresa. E por mais que esse sócio não faça muita coisa, entende-se que ele tem um cargo ali como administrador. Você já está dizendo, essa pessoa ela será administradora aqui do negócio. Quando isso acontece, para esse sócio administrador também, coloque pelo menos o mínimo ou um valor razoável aí de Prolabore e a diferença aí sim joga como distribuição de lucro. Terceiro ponto, empresa individual ou SLU. SLU, para quem não sabe, Sociedade Limitada Unipessoal, também é uma empresa individual. Então, como empresa individual, é como se fosse o sócio administrador, não tem. Se você é sozinho, entende-se que você mesmo vai administrar o negócio e na sua função vai estar lá também como administrador. E estando como administrador, é importante que você contribua, receba Prolabore por isso e contribua com o INSS. Quarto ponto, benefícios do INSS. Se te interessa os benefícios do INSS. Então, se para você é interessante aqueles 4 pontos que falei, contagem na aposentadoria, acidente de trabalho, auxílio-doença e licença maternidade, contribua, receba Prolabore, porque recebendo Prolabore, declare Prolabore, isso vai consequentemente te gerar um INSS, você vai pagar sobre isso e vai contribuir, ter os benefícios do INSS. O quarto ponto, o fator R. O
Fator R é até um caso à parte disso tudo, tá? Eu fiz vídeo sobre isso, vou colocar aqui na descrição ou vai aparecer em algum lugar por aqui. Quando a sua empresa sofre influência do fator R, basicamente isso significa que você vai pagar sobre a nota fiscal o tributo de inicial de 6% ou de 15,50%. E o Prolabore, quando você aumenta o valor do Prolabore, isso contribui para que ao invés de você pagar os 15,50%, que é mais que o dobro, você pague 6% de imposto. É muito resumido. Dá uma olhadinha lá no vídeo que você vai entender do que eu estou falando, ok? E, por final, por que eu te digo para contribuir pelo menos sobre o mínimo ou um valor razoável e depois a diferença sobre distribuição de lucro? Quais são as consequências, então, da não retirada de Prolabore? Basicamente, o INSS. Eu sei que tem as obrigações acessórias que você vai ter que retificar, isso pode dar multa, etc. Mas para mim, basicamente, o INSS é o que mais vai pegar. Então, suponha que você joga tudo isso como distribuição de lucro. O que pode acontecer, de repente, o INSS te autuar e falar assim, olha, eu sei que você está recebendo, jogando isso tudo como distribuição de lucro, mas tem uma partezinha aqui que você está trabalhando pela empresa e que você deveria declarar isso como Prolabore. E aí, de repente, descaracteriza toda essa distribuição de lucro, te trazendo para o Prolabore, e Prolabore incide INSS. Você vai ter que recolher esse INSS atrasado, com multa e juros, por todo esse período em que você jogou tudo como distribuição de lucro. Então é um risco, né? Para te evitar esse risco, leve em consideração esses 5 pontos do slide anterior. Bom, pessoal, sobre Prolabore, era isso que eu queria falar. Muito obrigado e até a próxima.